Cartas Seletas de Santa Hildegarda, doutora da Igreja. Editora Biblioteca Católica, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, deem uma olhada no site da minha bibliotecacatólica.com.br. É um clube através do qual você receberá livros diversos, católicos. Então dê uma olhada, a edição é deles, deste pequeno livro, pequeno e grande livro. E caso vocês gostem do meu trabalho e de alguma forma queiram auxiliá-lo, possam, devam e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha ou PayPal. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Todos os links estão no descritivo. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também peço para que, por favor, orem por mim, me incluam nominalmente nas vossas orações, se possível, pedindo por esse trabalho que faço e pedindo por todos nós, é claro. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso gera muita diferença em termos de engajamento. Eu desejo a todos uma boa escuta e que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Hildegarda a Hartwig, arcebispo de Bremen, após 1148. Aquele que te viu no primeiro dia e que te deu olhos para ver e penas para voar, e que fez do homem um espelho da plenitude de todos os seus milagres para fazer reluzir nele mesmo a ciência de Deus, como está escrito: sois deuses e todos filhos do excelso, que ele olhe por ti e te dirija segundo sua vontade. O homem toca a Deus, que não possui nem início nem fim, quando a racionalidade humana imita a Deus, e a ciência do bem e do mal revela a Deus. Eis a roda da eternidade. O homem toca a Deus, que não possui nem início nem fim, quando a racionalidade humana imita a Deus, e a ciência do bem e do mal revela a Deus. Eis a roda da eternidade. Que Deus te faça fugir daquele mal que apareceu em ti no primeiro dia, fazendo-te carecer de boa vontade e contrariar sempre a vontade de Deus. Que faça em ti janelas que reluzam na Jerusalém celeste, a bela cidade edificada sobre a virtude, e te faça voar nos abraços da caridade divina, assim como disse aquele profeta ungido por Deus. Quem são estes que voam como nuvens e como pombas para os seus pombais? E também, eu, em minha pobre forma, vi em ti a luz da salvação. Portanto, cumpre os preceitos de Deus, dados por sua graça e ensinados pelo Espírito Santo. Hildegarda Hartwig, arcebispo de Bremen, 1151-52. Tu és uma pessoa louvável, tal como convém ao homem que sucede ao Deus Altíssimo no ofício episcopal. Portanto, que teu olho veja a Deus, que tua inteligência entenda sua justiça e teu coração arda intensamente no amor de Deus, para que tua alma não desfaleça, mas esteja ocupada com o sumo zelo em edificar a torre da Jerusalém celeste. E Deus te dê como auxiliadora uma dulcíssima mãe, a misericórdia. Se é uma estrela reluzente, brilhando nas trevas noturnas dos homens perversos, se um cervo veloz que corre às fontes da água da vida. Considera que muitos pastores hoje em dia são cegos, mancos e saqueadores do dinheiro da morte, sufocando a justiça de Deus. Ó homem querido, tua alma me é mais cara do que tua família. Escuta-me, prostrada como estou, chorando a teus pés. Meu espírito está sobremaneira triste, porque certo homem terrível calcou meu desejo e vontade, e não só meu, mas também de minhas irmãs e amigos, e arrancou violentamente nossa amada irmã Richards de nosso mosteiro,
Como Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que o cuidado pastoral é útil. Assim, que ninguém de fé cobice esse cargo. Portanto, se alguém, tomado de loucura, deseja alcançar um cargo eclesiástico, ele é um lobo rapace, buscando os deleites do poder mais do que a vontade de Deus. A alma de tal pessoa, portanto, nunca almeja o cargo espiritual com a fé devida. É daí que surgem as simonias. Assim, não convinha que nosso abade, tomado de cegueira e ignorância, envolvesse essa santa alma neste assunto e, em sua cegueira de espírito, encorajasse tamanha temeridade. Se nossa irmã estivesse contente, Deus teria cumprido seu glorioso propósito para com ela. Não me oponho a nenhuma escolha de Deus, e nunca faria isso. Portanto, em nome daquele que deu sua vida por ti, e em nome de sua santa mãe, rogo-te a ti, que detens o cargo episcopal segundo a ordem de Melquisedeque, que envies de volta a mim a minha querida irmã. Se fizeres isto, Deus te dará a bênção que Isaque deu a seu filho Jacó, e que ele mesmo deu a Abraão por meio do seu anjo, por causa de sua obediência. Escuta-me, e não desprezes minhas palavras, como fizeram tua mãe, tua irmã e o conde Armando. Não estou fazendo nada de mal, nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus e a salvação da alma de tua irmã, mas busco consolar-me com ela, e que ela se console comigo. Não me oponho ao que Deus ordenou. Que Deus te conceda as bênçãos do orvalho celeste, e que todos os coros angélicos te abençoem, caso escutes a mim, uma serva de Deus, e caso cumpras a vontade de Deus neste assunto. Hartwig, arcebispo de Bremen a Hildegarda, 1152. Hartwig, arcebispo de Bremen, irmão da abadesa Richardes, envia a Hildegarda, senhora das irmãs de Ruppertsberg, mostras de obediência. Essa virtude que é como uma irmã, e mais do que uma irmã. Escrevo-te para informar que nossa irmã, minha irmã segundo a carne, mas tua irmã segundo o espírito, conheceu o fim de toda a carne, tendo desprezado toda a honra que lhe atribuí. Quando eu saía para visitar os reis terrenos, ela permanecia fiel a seu Senhor, o Rei Celestial. Fico feliz de te contar que ela fez sua última confissão de maneira santa e piedosa e que depois da confissão foi ungida com óleo consagrado. Ademais, repleta de seu costumeiro espírito cristão, expressou entre lágrimas e de todo o coração seu desejo de voltar a teu mosteiro. E então entregou-se ao Senhor pela intercessão de sua mãe e de São João. Marcada 3 vezes com o sinal da cruz, confessou a Santíssima Trindade e a unidade de Deus, e morreu em 29 de outubro, demonstrando, e temos certeza disso, uma perfeita fé, esperança e caridade. Assim, peço-te encarecidamente, se é que tenho algum direito de pedi-lo, que continues a amá-la tanto quanto ela te amou, e se em algum momento ela demonstrou alguma falha, que de fato deve ser atribuída a mim e não a ela, peço que tenhas consideração pelas lágrimas que derramou por teu claustro, como atestam muitas testemunhas. Se a morte não a tivesse impedido, iria a ti tão logo obtivesse permissão. Mas como a morte a impediu, podes ter certeza de que, com a permissão de Deus, eu mesmo iria a ti em seu lugar. Que Deus, o qual recompensa todas as boas obras, te pague plenamente neste mundo e no vindouro por todo o bem que fizeste a ela, pois a beneficiaste mais do que os parentes e amigos. Que recompense tua benevolência, com a qual ela se alegrava diante de Deus e de mim. Transmite, por favor, meu agradecimento a tuas irmãs por toda a sua bondade. Hildegarda a Hartwig, arcebispo de Bremen, 1152. Que grande milagre vemos na salvação daquelas almas que são tão estimadas por Deus, que sua glória não sofre nelas nenhuma sombra, mas Deus trabalha nelas como um poderoso guerreiro que cuida para não ser derrotado por ninguém, assegurando assim sua vitória. Era assim, meu querido, com irmã Richardes, a quem chamo tanto de irmã quanto de mãe, porque a estimava com amor divino, como me ensinou a luz viva em uma visão muito clara. Deus a favoreceu tão grandemente
que o desejo mundano não tinha poder sobre ela. Sempre lutou contra ele, embora fosse como uma flor bela e delicada na sinfonia deste mundo. Enquanto ainda estava viva, ouvia as seguintes palavras acerca dela em uma visão verdadeira. Ó virgindade, estás na câmara nupcial do rei. No tenro despontar da virgindade, tornou-se parte daquela santíssima ordem, e as filhas de Sião se alegram. Mas a antiga serpente tentou despojá-la dessa abençoada glória, tentando-a por causa de sua nobreza humana. Contudo, o poderoso juiz chamou esta minha irmã a si, separando-a de toda a glória humana. Portanto, embora o mundo amasse sua beleza física e sua sabedoria mundana enquanto ainda estava viva, minha alma tem grande confiança em sua salvação, pois Deus a amava muito. Assim, não queria entregar sua amada a um amante cruel, isto é, ao mundo. Agora tu, querido Hartwig, que sentas na cátedra de Cristo, cumpre o desejo da alma da tua irmã, como manda a obediência. E do mesmo modo como ela sempre buscou os teus interesses, também tu agora toma conta da alma dela e faça as boas obras segundo o desejo dela. Quanto a mim, removo do meu coração a tristeza que me causaste nesse assunto de minha irmã. Que Deus te conceda, pela intercessão dos santos, o orvalho da graça e te recompense no mundo vindouro. Arnoldo, arcebispo de Colônia, a Hildegarda. 1150, talvez. Arnoldo, arcebispo de Colônia, pela graça de Deus, a Hildegarda, fulgurante luminar na casa do Senhor no monte Rupertsberg. Que permaneças sempre sob a proteção do Deus dos céus. Se estiveres bem, com todas as coisas à tua volta sendo dirigidas pelo Senhor, alegramo-nos. Graças a teus méritos junto ao Senhor, nós também estamos bem. Contudo, confiamo-nos a ti na medida do que nos permite o presente momento, colocando nossas mãos sobre as tuas, juntando nossa fé à tua, encomendando-nos completamente a ti. Entre mentes, não hesites em mandar pelas mãos do presente mensageiro aquele livro que escreveste sob inspiração do Espírito Santo, pois quer esteja completo, quer não queremos nem podemos ficar sem o ler. Não porque queiramos tentar a Deus, mas porque desejamos ver os seus milagres. Hildegarda a Arnoldo, arcebispo de Colônia, 1150, talvez. Ó pastor do teu povo, eu, pobre mulher, enviei-te meu livro de verdadeiras visões como pediste. Lembro-te de que o livro não contém nada proveniente da sabedoria humana, nem de minha vontade, mas contém antes aquelas verdades que a luz indefectível quis revelar com suas próprias palavras. De fato, esta mesma carta que te escrevo agora tem a mesma origem, pois não procede do meu intelecto, nem de meditação humana, mas de revelação divina. Filipe, arcebispo de Colônia, a Hildegarda, 1167-73. Filipe, arcebispo de Colônia, pela graça de Deus, envia saudações à sua querida irmã Hildegarda. Recebeste maravilhosamente a infusão do Espírito Santo e rogo que na glória celeste possas ver aquele em cujo abraço desejas repousar. Embora estejamos tão distantes um do outro que não possamos gozar da mesma companhia e travar uma conversa, ainda assim o amor de Cristo aproxima aqueles que estão unidos no Espírito. Ó Mãe amada, quando finalmente se nos apresentou a tão esperada oportunidade de viajar para vê-la ainda este ano, tua doença e fraqueza corpórea perturbou e entristeceu não só o meu coração, mas também o coração de muitos que em nossa região te amam em Cristo, pois estamos sempre desejosos da tua saúde corpórea e de tua salvação eterna. Portanto, decidimos e pensamos que seria conveniente perguntar-te acerca de tua condição. Ademais, queremos te informar que todos os dias somos de tal modo abalados pelos furacões e tempestades dos assuntos seculares
que às vezes mal conseguimos tempo para erguer aos céus os olhos da mente. Mas, como muitos sabem, foste agraciada com dons divinos, pelos quais a congregação fiel da Igreja se alegra, e nós também damos graças, segundo a medida de nosso entendimento, sabendo que o homem leva a vida sob uma veste de carne, ainda que, como diz o apóstolo, seja transformado no céu. Portanto, como recebeste tamanho dote, como uma mulher que encontrou uma pedra preciosa, pedimos-te que consultes os mistérios divinos e nos transmitas quaisquer palavras de admoestação que Deus te inspirar. Com efeito, como diz a própria verdade, uma sabedoria escondida e um tesouro oculto não trazem nenhum benefício. Saudações. Hildegard a Filipe, arcebispo de Colônia, 1167 e 73. Pela inspiração de uma verdadeira visão, eu vi e ouvi estas palavras. O amor ardente, que é Deus, te diz: como se chama um astro que brilha pela luz do sol? Chama-se luzeiro, porque, ajudado pelo sol, emite uma luz mais forte do que outros astros. Mas o que aconteceria com esse astro se escondesse sua luz, de tal modo que ficasse mais opaco do que as estrelas mais fracas? Se fizesse isso, perderia seu glorioso nome e seria chamado de astro cego, pois sua luz não seria vista, ainda que o chamassem de luzeiro. Assim também o cavaleiro que vai à batalha sem a sua armadura com certeza será dominado pelo inimigo, se não se proteger com sua couraça, elmo ou escudo. Consequentemente, será capturado em grande aflição. Mas tu, que és chamado de estrela brilhante por causa do teu cargo episcopal, emitindo tua luz em nome do sumo sacerdote, não deverias esconder tua luz, isto é, as obras de justiça de teus subordinados. Contudo, frequentemente dizes a ti mesmo: se disciplinasse meus subordinados com palavras duras, eles me considerariam uma praga, pois não sou forte o suficiente para controlá-los. Como seria bom se pudesse ter sua amizade sem que precisasse dizer nada. Mas pensar e agir dessa maneira não te trará nenhum proveito. Que deverias fazer? Em primeiro lugar, o que não deves fazer é assustá-los com palavras aterradoras, valendo-te do teu cargo episcopal ou do teu nascimento aristocrático, apanhando-os como um falcão. Não deves usar de ameaças como porrete para intimidá-los. Em vez disso, tempera as palavras da justiça com a compaixão. E unge-as com o temor de Deus, mostrando-lhes claramente quão perigosa é a injustiça para suas almas e para sua felicidade. Isso é certo, muito certo, certíssimo. Por fim, te ouvirão. Não te adaptes aos seus modos detestáveis e instáveis, e não te importes se os agrada ou desagrada por teus atos, pois se fizeres isso, estarias rebaixando tua condição diante de Deus e dos homens. De todo modo, tal atitude não é apropriada a teu cargo. Nota, por exemplo, que a lavagem engorda os porcos, mas se as misturássemos com o alimento dos animais puros, eles definhariam. Assim também é contigo. Se te juntasses à companhia dos pecadores e assumisses seus hábitos impuros, te tornarias poluído. Os iníquos se alegrariam e os justos ficariam perturbados, dizendo: ai, ai, que sorte de bispo temos, hã? Não nos faz brilhar a luz sobre o caminho reto. Salva teu povo e livra-os da infidelidade. Faz isso para que não percas a couraça da fé e mostra-lhes o caminho da justiça como revelado na Santa Escritura, na Sagrada Escritura. Põe o elmo da esperança em tua cabeça e cobre-te com o escudo da verdade, para que em meio a tantas aflições e perigos te mostres um verdadeiro defensor da Igreja, na medida de tuas forças. Também apega-te à luz da verdade, para que sejas um cavaleiro junto em meu exército, pois eu sou o verdadeiro amor, para que, em meio ao naufrágio deste mundo e às intensas batalhas contra o inimigo, sejas um soldado ativo e poderoso, a fim de que brilhes como uma estrela fulgurante
na felicidade eterna. Ó Pai, Tu que detens o cargo episcopal, não desprezes a pobreza da pessoa que te escreve essas coisas, pois não escrevo e te envio isso por minha vontade própria, nem por vontade de qualquer pessoa, mas escrevo essas coisas tais quais as vi e ouvi numa verdadeira visão, estando eu desperta em minha mente e corpo. E também estou cumprindo o que me pediste, enviar-te algum conselho. Hildegard da Filipe, arcebispo de Colônia, 1170-73. Ó tu, que detens um cargo que procede de Deus e não dos homens, pois Deus, o regente de todas as coisas, determinou que certos homens lhe servissem de vicários, toma cuidado com o modo como representas a Cristo. Vi numa visão o sol brilhando com muito calor sobre a lama cheia de vermes, e essas criaturas saíam da lama para fruir do calor. Contudo, como não eram capazes de suportar tamanho calor, voltavam para dentro, e a lama emitia um odor fétido. Vi que o mesmo sol brilhava sobre um jardim, no qual rosas, lírios e toda sorte de plantas cresciam. Flores cresciam em abundância por causa do calor do sol, e as plantas lançavam raízes e emitiam um deleitoso perfume, de tal modo que as pessoas, sentindo essa adorável fragrância, se regozijavam no jardim como se estivessem no paraíso. Escutei uma voz do alto que te diz: toma a tua decisão, ó homem. Queres permanecer no jardim de delícias ou te enterrar com os vermes naquele fétido excremento? Deves decidir se queres ser um templo altivo, belamente adornado de torres, em cujas janelas se podem ver os olhos das pombas, ou se queres ser uma miserável cabana de palha, na qual mal cabem um camponês e sua família. A lama cheia de vermes é a raiz primeira do pecado original, que brotou por causa da sedução da antiga serpente e foi desarraigada pela virgindade, quando o Filho de Deus nasceu da Virgem Maria. O jardim de todas as virtudes nasceu nele, a quem até mesmo os bispos deveriam imitar. Convém que ascendam ao templo celestial através dos elevados ensinamentos do cargo episcopal, do mesmo modo como a pomba fita o alto com seus olhos, mas não olhos de falcão. Isto é, os bispos não deveriam agir de acordo com os costumes deste mundo, causando feridas que não ungiram com óleo. Liberta-te dos modos baixos da avareza, para que não acumules mais do que já tens, pois a avareza é sempre pobre e necessitada, e não permite experimentar a alegria que sente o pobre, que não deseja mais do que já tem. Dispersa a avareza como palha e calca-a sob teus pés, pois ela destrói todos os padrões morais, como a traça destrói as roupas. A avareza é sempre mendiga e é semelhante a uma pobre cabana de campanha, que não tem acomodações adequadas para preservar o pudor. Mas estás junto a esta cabana, como uma pilha de imundície que os vermes penetram e reviram. Muitos bispos que deveriam elevar as mentes do povo através da boa doutrina estão acumulando seus pensamentos em seus tesouros e negligenciando as palavras que deveriam dirigir aos outros, com as quais seriam eles mesmos edificados. Ó Pai, digo-te em verdade que vi e ouvi essas coisas numa verdadeira visão, e te coloquei por escrito estas palavras para atender a tua ordem e pedido. Portanto, não te espantes com essas coisas, mas medita sobre como tem sido sua vida, a tua vida, desde a infância até hoje. Também muda teu nome, de lobo para cordeiro, pois os lobos se alegram de devorar as ovelhas. Toma parte no banquete preparado ao filho pródigo, que correu ao pai para confessar os seus pecados, dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, os coros angélicos se alegraram por ele e se admiraram de que, apesar da gravidade dos seus pecados, Deus lhe tivesse conferido tamanha graça. Aproxima-te das flores e plantas, para que o povo se regozije com tua doce fragrância, por ter um pastor honroso e útil. Assim merecerás ouvir a palavra do Senhor. Está bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor.
Hildegarda a Conrado, arcebispo de Mainz. 1162, talvez. Vi e ouvi estas palavras na luz da verdade. O dia chama o dia e põe fim à pestilência, como está dito. Um dia transmite essa mensagem ao outro dia, e uma noite comunica à outra noite. Deus é a razão, e toda a justiça está em Deus. Assim, todas as coisas boas e justas procedem dele para a humanidade e todas as coisas. Seu ato criador é puro, como está escrito. Todas as coisas foram feitas por ele. O dia não seria luminoso se não tivesse conhecimento, isto é, conhecimento da escuridão, que revela os louvores do dia. De modo similar, a maldade e a infidelidade do diabo revela Deus, porque nem a infidelidade nem a malícia podem prevalecer contra ele. Deus não fez o mal. Deus não fez o mal, mas o venceu, colocando-o como escabelo de seus pés, pois sem ele nada foi feito. Tu estás agora, ó Filho de Deus, na invocação do dia. Portanto, toma o escudo da fé e conserva diligentemente a bela justiça de Deus nos abraços de teu coração, do mesmo modo como apertarias uma pessoa amada junto ao peito, e em todas as tuas obras foge da escuridão da injustiça, porque Deus é veraz. Ao fazeres assim, te tornarás um dos eleitos e um filho legítimo, em vez de um filho da injustiça concubina. Cinge-te da justiça e do amor à beatitude eterna. Ademais, na aurora deste novo dia, não dês ouvidos aos que desprezam a Deus e rejeitam suas obras, como está escrito: livra, ó Deus, a minha alma da espada, e das garras dos cães a minha única. Assim, escaparás à espada que se abate sobre os homens iníquos, e evitarás as palavras infiéis dos homens que, à semelhança de cães, rejeitam a Deus. Que Deus te ensine a ser um servo fiel, para que vivas eternamente. Hildegarda a Conrado, arcebispo de Mainz, 1163-65. A visão mística te diz: ó homem de autoridade, Cristo te designou como seu representante, pois todo o poder emana de Deus. Ninguém jamais se pôde comparar a Deus, que é o Pai de todos, pois todas as coisas procedem dele. Portanto, ele é o Rei de todos, o sacerdote que se fez homem e ofereceu um sacrifício imaculado para libertar a humanidade. Segundo seu juramento solene, ele é sacerdote, como está escrito: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com efeito, para vencer o mal, Deus predeterminou que se tornaria homem, sem pecado, sem necessidade de penitência, sem padecer as oposições e contradições da humanidade pecadora. Isso foi prefigurado por Melquisedeque. Portanto, tu, ó homem, tu estás em plena luz do dia. Apressa-te antes que chegue a noite, quando nenhum homem pode trabalhar, e aplica um verdadeiro esforço para ensinar os preceitos de Deus ao teu povo, e rege-os segundo a verdadeira justiça, à semelhança de Deus. Governa-os com misericórdia zelosamente, pois Deus os libertou. Todo esse poder e autoridade para governar procede de Deus. E também, por compaixão, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Ó Pai e Mestre segundo Cristo, escuta esta pobre criatura que te escreve as coisas que viu na luz da verdade, para que possas estender tua mão a todos nós necessitados, que buscamos em ti o nosso refúgio. Em recompensa pela alegria que lhes oferecerás, tu serás recebido na beatitude eterna dos tabernáculos e viverás na eterna bênção para a qual Deus te criou. Amém. Hildegarda aos prelados de Mainz, 1178-79. Por uma visão que Deus, o Supremo Artista, imprimiu em minha alma antes que eu nascesse, fui compelida a escrever estas coisas motivada pela interdição que nossos superiores nos impuseram,
por causa de certo falecido enterrado em nosso mosteiro, um homem que foi sepultado sem objeções da parte de ninguém, tendo seu próprio sacerdote para oficiar. Contudo, alguns dias após o enterro, esses homens mandaram desenterrar o corpo do cemitério. Tomada de não pouco espanto, como resultado, consultei, como de costume, a luz da verdade, e de olhos abertos vi em meu espírito que, se esse homem fosse exumado de acordo com a ordem expedida, um mal terrível e lamentável se abateria sobre nós, como uma nuvem escura que aparece antes de uma perigosa tempestade. Portanto, não quisemos remover o corpo do falecido, sobretudo porque tinha confessado seus pecados, recebido a extrema-unção e última comunhão, e tinha sido enterrado sem objeções. Ademais, não cedemos à pressão daqueles que nos sugeriram ou ordenaram esse proceder. Não porque tenhamos em pouca conta os conselhos de homens justos ou as ordens de nossos superiores, mas porque não quisemos, talvez por causa da nossa rudeza feminina, fazer injustiça aos sacramentos de Cristo, com os quais esse homem foi fortalecido quando ainda em vida. Contudo, para não sermos totalmente desobedientes e de acordo com suas ordens, paramos de cantar os louvores divinos e de participar na missa, como sempre foi nosso costume mensal. Como resultado, minhas irmãs e eu ficamos profundamente perturbadas e tristes. Sobrecarregadas com esse fardo, ouvi estas palavras numa visão. Não convém que obedeças a palavras humanas que te ordenam abandonar os sacramentos do jardim da palavra de Deus, o qual, tendo nascido virginalmente da Virgem Maria, é tua salvação. Ainda assim, para participar dos sacramentos, deves buscar a permissão daqueles prelados que te impuseram o dever de obediência, pois desde que Adão foi expulso da região luminosa do paraíso ao exílio deste mundo, por causa de sua desobediência, o pensamento de todas as pessoas está manchado com essa primeira transgressão. Portanto, segundo o plano inescrutável de Deus, foi necessário que um homem livre de toda mancha nascesse na carne humana, através do qual todos os predestinados à vida pudessem ser purificados de toda corrupção e pudessem ser santificados por comungar do seu corpo, a fim de que ele permanecesse neles e eles nele, para sua fortificação. Assim, quem se mostra desobediente aos mandamentos de Deus, como fez Adão, e se esquece completamente de Deus, deve ser completamente proibido de participar do sacramento de seu corpo, assim como Adão se afastou de Deus por sua desobediência. E deve permanecer assim até que, purificado pela penitência, receba a permissão das autoridades para receber novamente a comunhão do corpo do Senhor. Por outro lado, uma pessoa que sabe que não incorreu nessa restrição por causa de alguma coisa que tenha feito consciente e deliberadamente, pode fazer-se presente ao ofício do sacramento vivificante e, sem cometer pecado algum, ser purificada pelo Cordeiro, que, em obediência ao Pai, aceitou ser sacrificado no altar da cruz a fim de restaurar a salvação a todos. Nessa mesma visão ouvi que errei por não pedir, humilde e devotamente, a permissão de meus superiores para participar na comunhão, sobretudo porque não cometemos nenhuma falta ao receber aquele defunto em nosso mosteiro. De qualquer modo, ele recebeu os sacramentos das mãos do seu próprio sacerdote, de acordo com o ritual cristão, e, sem que ninguém fizesse nenhuma objeção, foi enterrado em nosso cemitério com toda a bingem participando da procissão fúnebre. Assim Deus me mandou contas todas essas coisas a vós, nossos senhores e prelados. Ademais, vi nessa visão que, por vos obedecer, estávamos celebrando o ofício divino de modo errado, pois desde o tempo da interdição até agora, cessamos de cantar o ofício divino e nos contentávamos em lê-lo. E ouvi a voz da luz vivente, explicando-me os diversos tipos de louvor, sobre os quais Davi diz no Salmo: louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e a cítara. Até esse trecho. Tudo o que respira, louve o Senhor. Essas palavras usam coisas externas e visíveis para nos ensinar sobre as realidades internas e invisíveis.
A composição material e qualidade desses instrumentos nos ensinam como devemos formar nosso louvor ao Criador e usar todas as faculdades do nosso ser interior para essa finalidade. Quando consideramos isso cuidadosamente, lembramos-nos de que o homem precisa ouvir a voz do Espírito vivente, mas Adão perdeu essa voz divina pela desobediência. Enquanto ainda era inocente, antes da sua transgressão, sua voz se misturava plenamente às vozes angélicas no louvor a Deus. Os anjos são chamados de espíritos do Espírito, que é Deus, e assim suas vozes se fundam em sua natureza espiritual. Mas Adão perdeu a voz angélica que tinha no paraíso, pois adormeceu para aquele conhecimento que tinha antes do pecado, à semelhança da pessoa que está para acordar, e mal se recorda do que viu em sonho. Quando foi enganado pelas artimanhas do diabo e rejeitou a vontade do Criador, foi tomado pela escuridão da ignorância anterior como justa punição por sua iniquidade. Porém Deus, que preserva para a bem-aventurança original as almas dos eleitos, sob a luz da verdade, tomou a decisão de que, toda vez que tocasse o coração de certos homens, derramando sobre eles o espírito profético, dar-lhes-ia, junto com a iluminação interior, alguma coisa daquilo que Adão possuíra antes de ser castigado por sua desobediência. Assim, os santos profetas, inspirados pelo Espírito que receberam, foram chamados para não só compor salmos e cânticos, pelos quais seriam inflamados os corações dos ouvintes, mas também para construir vários tipos de instrumentos musicais, para que os cantos de louvor pudessem ter um ritmo melódico. Assim, tanto a forma e a qualidade dos instrumentos quanto o significado das palavras que os acompanham ensinam aos ouvintes, como dissemos acima, as realidades interiores, que são representadas pelas coisas exteriores. Dessa maneira, os santos profetas transcenderam a música deste exílio e nos fazem lembrar da divina melodia de louvor que Adão, na companhia dos anjos, entoava para Deus antes da sua queda. Homens zelosos e sábios imitaram os santos profetas e, com suas habilidades, inventaram vários tipos de instrumento musical para que pudessem cantar com o objetivo de deleitar suas almas, e acompanhavam o canto com instrumentos tocados com os dedos, simbolizando assim Adão, que foi formado pelo dedo de Deus, o Espírito Santo. Antes do pecado, a voz de Adão tinha a doçura de toda a harmonia musical. Com efeito, se tivesse permanecido em seu estado original, a fraqueza do homem mortal não seria capaz de suportar a força e a repercussão de sua voz. Mas quando o diabo, principal enganador do homem, descobriu que o homem estava cantando por inspiração de Deus e, portanto, estava sendo transformado para receber a doçura dos cantos do céu, que é a verdadeira pátria da humanidade, ele ficou aterrorizado ao ver que suas maquinações estavam sendo frustradas e ficou profundamente perturbado. Daí em diante, passou a meditar e procurar toda sorte de artifícios iníquos. Assim, ele nunca cessa de confundir a confissão e a doce beleza do louvor divino e dos hinos espirituais. Através de sugestões iníquas, pensamentos impuros ou distrações várias, tenta erradicar essa música do coração do homem, usando para isso até mesmo a boca da igreja, através de dissensões, escândalos ou opressão injusta. Portanto, vós e todos os prelados devem ter a máxima vigilância para purificar o ar através de uma discussão plena e cabal da justeza de tais atos, antes que vosso veredito feche a boca de uma igreja que canta os louvores de Deus, ou antes que a proibais de administrar e receber os divinos sacramentos. Certamente pensais que esse ato procede do zelo pela justiça de Deus, e não de indignação, de emoções injustas ou do desejo de vingança. Mas sempre deveis estar atentos para que em vossas decisões não sejais enganados por Satanás, que afastou o homem da harmonia celestial e dos deleites do paraíso. Considerai também que, assim como o corpo de Jesus Cristo nasceu da pureza da Virgem Maria através da operação do Espírito Santo, assim também o cântico de louvor, que reflete a harmonia celeste, está radicado da Igreja através do Espírito Santo. O corpo
é a roupa do espírito, o qual tem uma voz própria. Assim convém ao corpo, em harmonia com a sua alma, usar a sua voz para cantar louvores a Deus. Assim, de modo metafórico, o espírito profético nos manda louvar a Deus com símbolos sonoros e símbolos de júbilo, bem como com outros instrumentos musicais que homens zelosos e sábios inventaram. Pois todas as ciências de coisas úteis e necessárias à humanidade foram criadas pelo sopro que Deus infundiu no corpo do homem. Por essa razão, convém que Deus seja louvado em todas as coisas. E como às vezes a pessoa suspira e geme ao cantar, lembrando-se, por assim dizer, da natureza da harmonia celestial, o profeta, ciente de que a alma reflete a natureza profunda do espírito e está em sinfonia com ele, nos admoesta no salmo a que confessemos o Senhor com a harpa e cantemos um salmo a ele com um saltério de 10 cordas. A harpa, que é tocada de baixo para cima, representa a disciplina do corpo. O saltério, que é tocado de cima para baixo, significa o empenho do espírito. As 10 cordas, o cumprimento da lei. Portanto, aqueles que, sem justa causa, impõem silêncio a uma igreja e a proíbem de cantar os louvores de Deus, e aqueles que injustamente privam Deus da honra e da glória que merece sobre a terra, perderão seu lugar entre os coros angélicos, a menos que corrijam suas vidas por uma verdadeira penitência e humilde retratação. Ademais, que os detentores das chaves do céu cuidem para não abrir coisas que devem ficar fechadas, nem fechar coisas que devem ficar abertas. Pois um julgamento duro recairá sobre os que governam, a menos que, como diz o apóstolo, governem com bom julgamento. E ouvi uma voz que dizia: Quem criou os céus? Deus. Quem abre os céus para os fiéis? Deus. Quem é igual a ele? Ninguém. Portanto, ó homens de fé, que nenhum de vós resista ou se oponha a ele, para que não se lance contra vós com o seu poder, e não tenhais nenhum protetor ou auxiliador para defendê-los contra seu julgamento. Vivemos um tempo de homens emasculados, porque os dispensadores da justiça de Deus são fracos. Mas a justiça de Deus mostra sua força, pois chamou uma mulher guerreira para combater e derrotar a injustiça.